Olá, Team Fênix, aqueles aficionados pelos estudos sobre Krav Maga, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aí do módulo de Anatomia e Fisiologia e Cinesiologia aplicada ao Krav Maga. Nós iremos hoje dar continuidade no sistema muscular. Irei debater, esmiuçar um pouco mais o sistema muscular. Eu espero que todos possam estar acompanhando. Vamos fazer um link, com a aula anterior. Eu espero que vocês possam estar acompanhando. Como eu disse, ao término dessas 3 aulas, na verdade 4, eu dividi em 4, para não ficar enfadonho. É um conteúdo muito denso. Eu estou tentando compilar com todas as dúvidas. Quem quiser aprofundar mais, é só seguir os livros aí que eu disponibilizei em PDF. Tá bem sucinto, bem prazeroso o estudo. Então, é só seguir aí o padrão e a gente pode esmiuçar um pouco mais. Então, eu vou compartilhar com vocês. Nesse momento eu quase não os vejo, mas eu espero que vocês possam desfrutar do todo, do sistema muscular. Então, para começar, a gente vai só fazer uma pequena revisão. Primeiro tópico, nós temos 3 tipos de músculo. Temos os músculos estriado esquelético, lembra? Na aula passada, estriado, porque ele parece estrias, aqui, como eu disse, vou esmiuçar um pouco mais, tentei aumentar um pouco aí a imagem, músculo estriado esquelético. Estriado, porque no microscópio parece uma estria, e esquelético, porque ele se liga literalmente ao osso. Temos um músculo cardíaco, que é encontrado única e exclusivamente no coração, e o músculo liso, que são encontrados nos órgãos internos. Então, das principais funções dos músculos é a movimentação do corpo. Gente, por favor, não esqueça, movimentação do corpo. Gente, mas professor, isso todo mundo sabe. Aí eu coloco ali na atividade de fixação, o cidadão não responde. Então, outro ponto importante nas suas funções é o movimento de substâncias internas. Então, que movimento de substância interna? Quando eu engulo algo, até ela ser excretada, depois de absorvida por outros sistemas, esse movimento de substâncias internas é responsabilidade do sistema muscular. Estabilização, outra função importante, estabilização da posição e volume dos órgãos internos. Então, eu estou sentado aqui, para que isso ocorra, de forma natural, existem grupos musculares estabilizadores que estão mantendo a minha posição. Exemplo disso é nossos avós, que a aula chata começa, tá assistindo a novela, o pescoço cai. Então, esses músculos estabilizadores é que fazem isso. E o volume interno, ou o volume dos órgãos internos. O volume do quê, professor? A bexiga vai enchendo ao longo do dia, e aí chega um momento que o esfíncter, a válvula, não consegue mais sustentar. E aí, esse controle de quando eu tenho que ir lá urinar é feito pelos músculos, pelo grupo músculo liso. Tudo bem? E outra função muito importante é a produção de calor. Cerca de 85% durante a atividade física do nosso calor é produzido pelo sistema muscular. E isso também é muito importante na hora do nosso protocolo de treinamento. Por vezes a gente aquece demais o corpo do aluno ou do nosso cliente e ele começa a perder ali performance. Por quê? Porque eu não sei a que dosagem, ou eu não conheço o método fisiológico que eu possa fazer isso. Boa parte dos nossos instrutores não tem formação em educação física, ou são de outras áreas que não a área de saúde, e por isso a importância dessa pós. Outro ponto específico da nossa revisão são as características. Então, excitabilidade. Então, o músculo se excita como? Através do neurônio motor, toca lá o cérebro e tal, aquilo que eu expliquei, Alguém toca no meu pé, que está mais distante do cérebro, serve como uma forma de proteção, e isso é uma capacidade, uma característica do músculo. Contratilidade, diferente de contratibilidade, contratilidade, ele se contrai, Ele se contrai e volta ao seu tamanho normal.
extensibilidade, contrai, estende, contrai e estende. E, por fim, a elasticidade, a capacidade de alongar e voltar ao seu tamanho normal. Boa parte dos órgãos, por vezes, alonga e não volta ao seu tamanho normal. É o caso do tendão. O tendão alonga, tive uma lesão de tendão, porque alongou demais uma chave de braço e não volta. Boa parte dos atletas aí de jiu-jitsu tem grandes lesões por conta disso. Porque há um forçamento da articulação e na articulação é tendão não tem essa capacidade de elasticidade, extensibilidade, contratilidade e excitabilidade. Isso são características exclusivas dos músculos. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho mais. Como eu disse, né, os músculos são formados por feixes. É como se fosse a junção aí de várias canetas. E esses feixes, né, que formam o músculo estriado, esquelético, é que vai montar o arcabouço que a gente chama grupo muscular. Então, o que são as fibras musculares, né? São células contráteis, ou seja, elas se contraem, lembra das características? Elas são especializadas e organizadas em tecidos que se movimentam ou que movimentam as partes do corpo. Ou seja, as células musculares são contráteis e são especializadas em movimento. E aí, todo esse conjunto vão se unindo até formar feixes. Essas fibras, à medida que se unem em feixes, formam os fascículos, ou seja, aquele aglomerado de músculos são chamados de fascículos. Tudo bem? Bom, quais são as principais funções do nosso músculo, né? São órgãos de movimento e locomoção. Então, boa parte do que nós fazemos nas lutas são movimento e locomoção. Como são voluntárias, então são feitas pelos músculos estriados esqueléticos. Eles proporcionam um suporte estático, dão forma ao nosso corpo e oferecem calor. Então, aquele corpo musculoso, que a gente gosta, bem... Eu prefiro ele mais obesinho, com mais gordurinha, não tem problema. Mas, independente de obeso ou não, você tem grupos musculares. E esses músculos é que vão dar uma forma e vão produzir calor. Perdão. Bom, existem 3 tipos de músculos, né? Como já falamos. Músculo estriado esquelético, que movimenta os ossos. Músculo estriado cardíaco, que forma a maior parte das paredes. Na verdade, ele forma toda a parede do coração e as partes adjacentes dos grandes vasos, ou seja, as partes internas. E os músculos lisos, que formam aí os órgãos internos e os movimentos, tudo através dos vasos sanguíneos. Então, isso é uma pequena revisão para a gente adentrar no conteúdo específico de hoje. Bom, vamos lá, pessoal. Músculos estriados esqueléticos. Então, todos os músculos esqueléticos têm uma parte contrátil. Essa parte contrátil, aquela parte vermelha, né, é a parte que se contrai. E esses músculos têm uma ou 2 cabeças. Então, essas cabeças é que vão dar nome aos músculos. Então, por vezes, a gente escuta, né, popularmente, o bíceps, 2, cepis, do grego, cabeça, 2 cabeças. Então, essa extremidade que inicia, né, e a gente chama de cabeça, é que dá nome ao músculo. Então, nós temos o bíceps braquial, tá, no braço, temos o bíceps femoral, aí temos o tríceps, 3 cabeças, e o quadríceps, 4 cabeças. Então, quando a gente vê isso, são exatamente as cabeças que dão nome àqueles músculos. Uma parte contrátil desse grupo, vamos chamar aí desse feixe, é chamado de colágeno, que essa formação é que tem os tendões, que é a parte mais branca, e algumas lâminas planas, que são as aponeuroses. Professor, isso está muito profundo. O que a gente tem que entender? A parte que se contrai é a parte vermelha, formada de músculo, a parte carnosa. A parte que se liga ao osso é
o tendão, e essa lâmina que recobre todo o músculo é a aponeurose. Então, a gente pode ver aqui, ó, observa, a extremidade de origem, extremidade de inserção, onde ele começa e onde ele termina. A parte carnosa é o ventre, a parte gordinha aqui vermelha, e tendão aponeurose são essas duas partes brancas, né? Tudo bem até aí? Vamos lá. Quando nos referimos ao comprimento de um músculo, tanto do ventre quanto do tendão, tudo isso está incluído. Então, que tamanho tem o bíceps braquial? Vai lá do tendão, toda a parte muscular. Tem gente que confunde, acha que, não, só essa parte aqui é tanto. Tá? E isso é importante. Então, a maioria dos músculos esqueléticos está fixada diretamente ou indiretamente ao osso. E isso tudo é fixado através de aponeurose. Às vezes por cartilagem, ligamento, pela face. Por exemplo, ó, muita gente não liga, o músculo ocular, né, que é o do bulbo do olho. Esse músculo está vinculado a um tendão. Quando você perde essa capacidade, você começa a perder capacidade de visão periférica, porque eu não consigo movimentar a musculatura do olho. Então, isso é muito importante. Tá? Essa parte toda que forma esse arcabouço, né, das aponeuroses, a gente chama de túnica mucosa. Então, são os músculos intrínsecos que a gente não tem tanta visão, mas também, por exemplo, um que é muito utilizado, quase pouco falado, é o músculo da língua, então, intrinsecamente. É importante a gente saber disso para a construção do nosso protocolo de treinamento. E aí vamos para alguma nomenclatura, né? Que é exatamente o músculo que a gente faz alguns movimentos. Então, um deles, por exemplo, o músculo abdutor do dedo mínimo. Adutor, abdutor. Adutor, abdutor. Por exemplo, para que isso ocorra, existe um músculo que faz esse movimento. Um grupo muscular que movimenta a mão. Então, os músculos são nomeados com base na sua forma. Exemplo, deltoide, uma forma da letra delta. Deltoide, forma da letra delta. E aí entra um pouco, que posição ele está? Medial, lateral, anterior e posterior, aquilo que a professora Heloísa colocou, né? Vocês devem ter visto os eixos e os planos. É importante a gente conhecer exatamente por conta disso. Caramba, velho. Então, eu não consigo fazer um movimento de defesa em 360 graus se eu tiver um eixo posterior. Como é que eu vou defender aqui? E aí vem aí uma deixa, um spoiler do que a gente vai ver lá no refino técnico. Tudo que eu vejo, eu defendo. O que eu não vejo, eu reajo. Então, é equivocado quando os órgãos de segurança pública falam, não reaja a um assalto. Se eu estou vendo, não é reação. Eu estou me defendendo. Então, observe que na nossa língua existe algumas, língua portuguesa, existem algumas palavras que mudam totalmente o sentido das coisas. Tá? Os músculos podem ser descritos de várias formas, né? De acordo com a arquitetura. Por exemplo, músculo peniformes, que tem a forma de pena. Músculo fusiformes, forma de fuso. Músculos paralelos, que os fascículos, né, os feixes são paralelos. E músculos convergentes, tem seção mais larga. Professor, mas é muita coisa. Gente, nossa ideia não é aprofundar tanto, é para que tenhamos noções básicas e fundamentais para a estruturação do treinamento. Músculos circulares, envolvem a abertura do orifício do corpo. E músculos gástricos. Então, observem só de onde surgiram esses nomes, né? Para que a gente possa ter uma visão mais geral, mas mais detalhada da nomina anatômica. E aí eu reforço, professor, eu queria aprofundar um pouco mais. Lembra? Somos numa pós-graduação que vai te habilitar como instrutor e treinador. Mas você quer aprofundar, ter mais conhecimento, por isso que ela é lato sensu. Aí você mergulha no livro que a gente disponibilizou aí, que você vai ter mais dados para aprofundar aqui, de maneira geral, para que se tenha uma noção geral, para que evite ficar falando, o músculo da perna. Isso minha avó sabia, com 96 anos.
mas o músculo da perna tem 4 cabeças. Opa, então ele chama quadríceps. Ah, esse músculo que faz a extensão do antebraço. Ah, é o tríceps. Ah, tem 3 cabeças. Isso é importante. Isso acrescenta na tua aula. E aí vamos para as classificações, né? O músculo esquelético sofre contração de 3 maneiras. Uma contração reflexa, é automática, e não voluntária, ou seja, você não controla. No momento do toque. Então, é mais ou menos como um arco reflexo. Exemplo, se alguém joga algo na tua direção, o teu olho por si só fecha. Isso é um arco reflexo. É a mesma coisa, o mesmo exemplo que a gente fala do goleiro. O goleiro é um dos jogadores do time de futebol que mais treina. Aí todo mundo fala, o goleiro é bom de reflexo. Não, o reflexo é uma coisa, mas o goleiro treina velocidade. Então aqui nós estamos falando de reflexo. Reflexo é levantar a mão acima da cabeça. E aí foi a partir daí que Feldenkrais começou a desenvolver o neurônio motor e a ação reflexa para a defesa. Contração tônica é uma contração leve do tônus muscular que não produz movimento nem resistência ativa, mas dá ao músculo firmeza, auxiliando a estabilidade das articulações e manutenção da postura. É aquele exercício que todo mundo fala, isometria, tônico. Exatamente. Prancha baixa, prancha alta, para na posição de flexão, que é a prancha. Isso é isotônico. Tá? Vamos parar na posição de agachamento. Esses movimentos, essas posturas que estabilizam as nossas musculaturas são muito importantes na construção e na preparação do corpo para uma atividade, para uma técnica propriamente mais especializada. E aí, vamos para a contração fáscia ou fáscica. Isso quer dizer o quê? Contração excêntrica. Eu estou com peso, esse movimento é bem clássico, do bíceps braquial. Então, eu estou lá com o braço estendido com uma resistência. Eu começo a levantar, estou contraindo o bíceps. Essa fase de levantar é a fase de aproximar de mim, isso é concêntrico. Quando eu distancio, é excêntrica. E quando eu paro no meio, é isométrica. Então, a contração concêntrica, o nome já diz concêntrica, eu trago para mim, aproximo para mim, ela é concêntrica. Quando eu distancio, excêntrica. E a parada no meio é isométrica. Por que isso é importante, professor? Porque a contração isométrica, ela mantém boa parte dos nossos movimentos. Quando eu faço lá a Kategrowth Small, eu aplico um soco, o famoso jab, na direção do oponente, eu estou fazendo uma adução excêntrica, que eu estou distanciando. E aí eu fico com o braço totalmente estendido ou não? Poxa, eu tenho uma articulação, essa articulação vai se chocar com alguma coisa e eu posso ter uma lesão, ou no cotovelo, ou no ombro. Então é por isso que entrou lá lesões com a professora Heloísa antes, e é por isso que a anatomia está aqui para nos ajudar. Ok? Nas contrações isotônicas, ou isométricas, o músculo altera seu comportamento para produzir movimento. Há 2 modos de contração. Então, contração concêntrica, na qual o movimento ocorre em função do encurtamento do músculo. Então, se eu contraio o músculo, eu estou fazendo concêntrica. Se eu alongo, é excêntrica. Isso é bem básico e simples, tá, pessoal? E aí, uma parte que muito nos interessa, né? Desculpa, pessoal, alguma dúvida com relação, vou até voltar, à contração fáscica ou face? Então, de novo, né? Excêntrica, quando eu distancio do eixo principal. Concêntrica, quando eu aproximo, eu vou concentrar, aproximando o conhecimento, aproximando o movimento, né? E isométrica, quando eu paro, quando eu estabilizo. Não tenho dúvidas quanto a isso, que a gente vai usar muito isso lá no treinamento. E aí, a segunda parte, que eu considero importantíssima nessa aula, é a origem e inserção dos músculos. Então, para que haja movimento, o músculo estriado esquelético, ele
se origina no osso e termina através de um tendão, de uma cartilagem ou de uma junção em outro osso para que aquele movimento exista. Então, se o esqueleto dá sustentação, o movimento só ocorre porque os músculos estão ligados a isso. Então, as inserções dos músculos são comumente descritas como origem e inserção. O que é a origem? Normalmente, ou geralmente, é a extremidade proximal do músculo, ou seja, que está mais próximo, que permanece fixa durante a contração do músculo, para que não haja erro. Se eu estou movimentando o antebraço, que é o mais popular, tá, gente? Mas vamos lá. Se eu estou movimentando o pescoço para cima e para baixo, a inserção desse músculo está diretamente ligada aonde eu quero movimentar. E ele é que produz o movimento. Já a inserção, geralmente, é a extremidade distal, ou seja, a mais distante. Então, a origem está ligada ao que está mais próximo, a inserção ao que está mais distante. Então, eu quero fazer um movimento de chute. Vamos lá, de soco, que vocês me veem melhor. Eu preciso fazer a extensão do braço. Então, a origem desse grupo muscular está aqui no cotovelo e no braço. A inserção lá no final. Então, origem bem próximo, inserção no final. Tudo bem? Existem alguns músculos que atuam em ambas as direções, dependendo da circunstância. Então, no nosso corpo, nem tudo é uma regra, tudo funciona. É por isso que a gente tem uma capacidade imensa de realização de movimentos. Então, os termos proximal e distal, medial, lateral, vão ser muito usados, mas depende de qual grupo muscular e qual extremidade do corpo eu estou falando. Se eu disser que o meu pé está distal da minha cabeça, eu estou correto, porque a referência é a minha cabeça. Mas o meu pé está proximal do meu tornozelo. Ele está bem próximo, diferente da cabeça. Tudo bem até aí? Espero que sim. Continuemos. Já os músculos, gente, têm muitas funções, e essas funções são específicas, movimentando e posicionando o corpo. Então, exemplo, o músculo pode atuar como agonista, é o músculo que faz o movimento, como antagonista, que impede o movimento, ou que diminui a ação daquele movimento. Sinergista, que ele contribui, e como fixador. São condições específicas, né? Então, um agonista é o principal responsável pelo movimento. Fixadores, o que prende, para que eu não caia. Por exemplo, eu vou fazer um chute, Existe um músculo agonista, não, aquele que vai estender minha perna. Então, anterior, posterior da coxa e quadríceps, vão estar envolvidos. Quem vai fazer a extensão? O quadríceps. Quem vai estabilizar? O posterior da coxa. Quem vai impedir que minha perna arranque o posterior da coxa? Ah, mas quem vai fazer a sustentação? Os estabilizadores. E assim vai. Então, é interessante saber, né, que tipo de músculo está atuando exatamente, porque, vou montar um aquecimento. Esse aquecimento tem que ser específico para o que eu vou trabalhar naquele dia. Tipo, eu vou trabalhar soco. Hoje a minha aula, meu plano de aula está lá, soco. Aí eu vou lá, faço um mega aquecimento, boto a molecada para correr, bererê, bererá, trabalho um monte de coisa na perna, agachamento e tal. Foi específico? Não. Então, infelizmente, você cansou. Tem gente que faz isso, eu não vou ficar falando para não ser antiético, mas é o que a gente mais vê de maneira empírica. A maioria dos alongamentos e aquecimentos são gerais e não específicos. E é por isso que ocorrem as lesões. Tudo bem? E aí, perto de algumas articulações, a gente tem retináculos. O que são esses retináculos? Tá? São retículos, vou chamar aqui, um feixe de estruturas, de tendões que fazem os movimentos. Tipo, quando eu faço este movimento, a inserção da musculatura, tá? Iniciando lá no cotovelo, não é na mão. E esse retináculo é como se fosse um feixe. Pronto, teatro de marionete, né? Você controla lá de cima.
né, o boneco embaixo, porque ele está ligado a um feixe de tendões onde a articulação consegue fazer o movimento, que é o chamado retinar, né? E aí, pessoal, existem inúmeros músculos e alguns são muito grandes e espessos. Por exemplo, quando a gente pensa de glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo, nós estamos falando de grandes volumes de músculo, que são aquelas famosas injeções. Professor, mas por que o senhor botou a injeção? Porque boa parte dos nossos instrutores não tem uma visão adequada, né, dos grupos musculares e terminam lesionando o aluno de boa vontade. Aí eu quis pegar algo aqui da enfermagem e colocar, porque eu quero treinar chute, ou eu quero treinar soco. Aí eu tenho que fazer, naquele dia, um aquecimento geral e, especificamente, trabalhar a musculatura, que é o objetivo principal da minha aula. E muita gente tudo atribui ao nosso querido nervo esquiático, ou como muitos chamam, o ciático. Não é o ciático. Não, tá bom, é o ciático. Isso de maneira empírica, né? Então, é importante a gente entender que tudo está interligado. A gente trabalha sobre cadeias cruzadas. O meu lobo direito coordena os movimentos da esquerda e da direita, e da esquerda e da direita, isso a nível de cérebro. Mas a musculatura tem que ser cruzada, senão não dá sustentação. Então, eu tenho que sempre treinar ambos os lados com a mesma quantidade de atividades. E aí, vale salientar que, para isso, eu tenho que conhecer essas estruturas, tá? E aí, vamos lá, começar a falar de músculo. Professor, mas não seria legal a gente ir saindo nome por nome, músculo por músculo? Gente, a gente ficaria aqui anos, tá, estudando os mais de 650 músculos, tá? Então, 600 denominados e mais as suas variantes, ou quando se combinam, não é esse o nosso intuito. Então, vamos só pegar aqui, ó, o reto abdominal, os músculos do abdômen, um grande conjunto, parede anterior do abdômen. É um par de músculos separado pela linha alba, né, essa linha do meio aí que vocês conseguem verificar. Eles têm interseções que formam sulcos na pele das pessoas musculosas. Esses sulcos, assim, o famoso tanquinho. E a ação, flexiona o tronco e comprime as vísceras abdominais. Então, quer perder barriga, faz abdominal. Desculpa, velho. Desculpa. Quando a gente vai na disciplina de nutrição e bioquímica, vocês vão ver que não é isso. A doutora Nádia está finalizando a disciplina, acho que esse mês já vai entrar. Vocês vão ver como é totalmente diferente, que esse é o nosso objetivo. Tá? Então, esse grupo muscular tem que ser trabalhado de maneira mais específica. Então, uma vista assim superficial dos músculos, se a gente for pegar aqui, ó, de cima para baixo. Eu sempre gosto de fazer isso, que é o que a gente chama dos parietais até os dedos, né? Essa parte anterior, essa vista anterior, eu chamo anterocaudal, né? De cima para baixo. Então, eu tenho aqui, ó, no olho, órbita do olho, músculo orbicular do olho. Tá vendo? Se a gente for ficar complexo, mas vocês podem ver nos livros, vai estar com calma. Seguindo aqui só de um lado, né? Eu vou ter esternocleidomastoideo, dos ombros aqui, né? Esse bonito, redondinho, deltoide. E aí a parte frontal aqui do peito, peitoral maior. Aqui o peitoral maior. Muito trabalhado na flexão, deltoide também, né? Extensão. Se tiver barra aí para vocês fazerem deltoide ou desenvolvimento, isso é muito da musculação. Quando se fala de estética, se fala de musculação. Quando eu falo de ganho de força, treinamento de força, é exercícios livres, que é onde a gente se encaixa, né? Bíceps braquial, esse é conhecido por todo mundo, né? Bráquio radial, que faz esse movimento, junto com ele tem
o ancônio e assim vai. E os flexores do antebraço, né? E aí, músculo que muito trabalha e pouca gente sabe dessa participação, que é o ancônio. Sempre eu tenho lesão no ancônio, exatamente porque eu socava com muito peso, achava que aquilo ali era potência antes da educação física, e aí depois demorou muito mais tempo para eu tratar a lesão do que propriamente aprender a socar de forma correta. Aí o músculo aqui, ó, tá vendo? Eu falei de abdômen no slide anterior, o músculo oblíquo externo do abdômen, com essa lateral. Uma parte dorsal aqui tem um latíssimo do dorso. E assim vai. Aí vamos descer. Ou melhor, vou aqui para a direita, né, na parte posterior. O trapézio, visto aqui de outra forma. O deltoide, né, a gente vê aqui, ó, toda a inserção, né, desse grupo muscular. O latíssimo do dorso, que eu acabei de falar, como diz aqui no Nordeste, é o da pá, né? E os extensores do antebraço, né? É uma junção, aquele fascículo todo que a gente tem. Aí a gente vai descer, tá? O abdutor longo e o sartório, aí eu já estou nos membros inferiores, reto femoral e vasto medial. Esses músculos é que formam o que nós conhecemos aí como quadríceps. 4 inserções, perdão, 4 cabeças, né? E uma inserção. Então, eu tenho ali o adutor longo, o sartório, o reto femoral e o vasto medial, formam o quadríceps. E aí, tibial anterior. Gente, aqui é só uma vista parcial dos músculos, né? Dá para a gente ver aí, ó, bíceps femoral, semitendíneo, semimembranoso, gastrocnêmio, a famosa panturrilha, né? Os gastrocnêmios, no passado já se chamou de gêmeos, mas como eu disse, se quiserem se aprofundar, tem nos livros aí, ou qualquer atlas de anatomia, vocês vão encontrar imagens até bem melhores do que essa, tudo bem? E é isso, nessa primeira etapa, eu queria dizer para vocês novamente que o maior objetivo é preparar o futuro instrutor, treinador, com conhecimentos básicos, mas fundamentais na construção do treinamento. Porque eu sei que a maioria quer, rapaz, eu quero é o treino, eu quero é como fazer, mas esse conhecimento é muito importante. Dá para você aprofundar, tem inúmeros canais, né, no YouTube, eu vou até disponibilizar depois no material didático, um canal muito legal. Quando eu fazia educação física, eu gostava de seguir, que é de uma professora lá da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e é baratinho o material dela, dá para você seguir e ficar na construção ali da tua aula, você melhorar aí a sua nomina anatômica. Tudo bem? Pessoal, forte abraço, até a próxima aula.